Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês, meus irmãos? Eu estou aqui no sítio Serrote do Medo. Pessoal, esse serrote aqui, há muitos anos atrás, nos anos 60, tinha uma mulher que sempre ela estava aqui. Sempre ela vinha aqui nesse serrote. Veja bem, ela era muito rica. Ela era dona dessa fazenda, meus irmãos. E sempre ela vinha nesse lugar. Fazer o que? Ninguém sabe. Mas algumas pessoas suspeitam que ela vinha enterrar ouro, pratas, nesse local. Lá para os anos 60, nos anos 70, ela faleceu. Veja bem que sinistro. Olha que história macabro. Ela faleceu e começou a aparecer nesse serrote coisas estranhas, como vulto, essas coisas. E nunca acharam o ouro e nem a prata. Nunca. Isso aqui já passaram detector de metal em uma parte, mas aquela parte ali, ó, aquela parte ali, ninguém consegue entrar. Era aonde ela vivia. Sempre ela ia lá em cima daquela pedra. Quando ela viva, o pessoal via ela lá, sentada em cima daquela pedra. Meus amigos, eu quero explicar uma coisa para vocês. Aqui no Nordeste, a gente conhece serra, quando tem muitas pedras assim, de serrote. Por quê? É serra com pedra. Aí serrote, entendeu? Por isso que se chama Serra do Medo. Outros chama Serrote do Medo. Porque muitas pessoas se assombrou nesse lugar. Muitas pessoas. Tem uma história que eu vou deixar para o final do vídeo. Ela é até um pouco engraçada. E muitas pessoas vão rir com essa história que eu vou contar. Mas vai ficar para o final do vídeo. Meus irmãos, quando seu Dedé me informou esse local, eu pesquisei as histórias daqui. E Geraldo, ele que era o vaqueiro daqui da fazenda, ele já é aposentado e não trabalha mais. Ele disse que viu muitas vezes, quando ele passava aqui, ela sentada lá naquela pedra lá que eu já mostrei a vocês. Assim, depois que ela morreu, depois dos anos 70, ele passava aqui e via ela lá sentada naquela pedra. Teve outra história, outro relato, que ela deu a botija para uma mulher, Dona Severina. E Dona Severina chamou uma amiga dela, uma vizinha, para vir aqui arrancar essa botija. E elas vieram à tarde. Quando ela chegou aqui, ela apontou para a amiga, é aqui, ó, no pé daquela pedra, que é lá, pessoal, é lá, ó, lá no pé daquela pedra. Tá entendendo? E por que é que eu não fui até lá? Porque, primeiro, é muito fechado, não vou me arriscar. E quem chega lá, pessoal, quem não for permitido por ela, se ela não quiser, ela começa a jogar pedra, dá empurrão nas pessoas, entendeu? Isso aí aconteceu com um caçador, e eu vou contar essa história no final. É a história engraçada, vai ficar pro final. É lá naquela pedra lá, pessoal, olha lá. E veio pessoas aqui com detector de metal
E aqui ao redor dessas pedras, por aqui, ao redor aqui, eles passaram, mas lá eles não conseguiram, não tiveram coragem, porque jogaram pedra, né? Empurrões eles levaram. Teve um deles que quebrou o detector, tá vendo? Quebrou, caiu por cima no empurrão que ela deu e quebrou. Veja só que relato sinistro, meus irmãos. Olha, eu vou mostrar aqui um pouco aqui o local para vocês. Aqui, ó, pessoal, o local é tudo arrodeado de pedra, tá vendo? Veja bem, olha aqui como é fechado. Viu, pessoal? Quando ela estava arrancando a botija, não conseguiram, correram com medo, porque aparecia muitas coisas feias, cobras gigantescas. Apareceu leão, que aqui no Nordeste todo mundo sabe que não existe leão aqui, né? Apareceu leão com olho de fogo, apareceu tigre, raposa, muitos bichos com os olhos de fogo. E depois aqueles bichos se transformavam no Satanás. Era porque eles não queriam que arrancasse a botija. Veja bem, que história sinistra. E elas duas correram, foram embora, mas nunca voltaram aqui. Veja bem, Ariosto é um rapaz que ele passou essa história para mim, que aconteceu com o pai dele, aqui, nesse local. Ele ia passando, caçando de dia, matando juruti, lambu, preá, entende? E ele ia passando aqui, nesse local, sabia do relato que acontecia por aqui, mas não sabia que era esse local. E quando o pai dele vai passando aqui, vê ela lá em cima daquela pedra. Lá, pessoal, lá em cima daquela pedra lá. Tá vendo? E ele, sem saber de nada, viu aquela senhora, né, aquele vulto. E ele veio e perguntou, chegou perto, uns 5 metros. O que é que a senhora está fazendo aí, dona? A senhora quer ajuda? E ali virou uma fumaça e desapareceu. Tá vendo que relato? É história sinistra. História sinistra que acontece muito aqui no Nordeste. Histórias antigas. Tem pessoas que chegam e perguntam, e por que é que eles enterravam ouro, essas coisas? Sim. Enterravam porque naquele tempo não existia banco. E se existia era muito difícil, muito complicado para eles. Eu acho que eles pensavam assim, né? Em certas datas começou a existir, mas eles não colocavam ouro. Por causa de bandido, essas coisas. E eles não guardavam em casa, com medo, né? E escondia. Ou na sua própria casa mesmo, cavava um buraco, um local e botava, ou vinha para dentro dos matos, onde tinha uma serra, muitas pedras, e enterrava. E tem muitos relatos desses aí. Aí eles enterravam. E quando morria, sempre ela vinha, procurava uma pessoa para dar aquela botija. Porque dizem que a alma fica perdida. Não sei. Não sei, só quem sabe é nosso Senhor. Mandar um forte abraço para nosso amigo Edilson, São Paulo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tá sempre nos nossos vídeos. Rogério Rodrigues, meu irmãozinho, lá no Maranhão. Que Deus te abençoe. Genilda Goiana, um forte abraço. Minha esposa Maria, que essa hora tá em casa, né? Forte abraço, cuidando no almoço, que já eu vou pegar o rango. Meus irmãos, muitas histórias sinistras. Muitas histórias sinistras. Veja bem. 2 caçadores caçando à noite nesse local. Eles iam passando nesse local, eles iam passando. Eu quero que vocês entendam bem a história, viu? Era uma noite de lua, noite clara, a noite apropriada, que eles sempre gostavam de
como é que se diz, de caçar à noite de lua, porque é mais claro, melhor de andar. E vai passando aqui Dedé e Fernando. Veja bem que relato. Dedé e Fernando, os cachorros acuaram, começaram a latir muito, e eles vieram aqui. Olha, não sei, era no pé de uma pedra dessa, eles não me falaram. Isso foi, pessoal, há 10 anos atrás, viu? Há 10 anos atrás. Veja bem, eles disseram que os cachorros estavam latindo aqui, nesse local, e eles correram para aqui, pensando que era um peba, um tatu, alguma coisa. E quando chegaram aqui, à noite, noite de lua, eles ligam a lanterna e começam a clarear isso aqui. E vê, ó, no tempo da seca, pessoal, isso aqui fica tudo pelado. Fica desse jeito aqui, ó. Tudo sem folha. Entendeu? Quando chove é que a madeira começa a criar folha de novo. E então, era no tempo da seca, aí eles viram ela lá em cima daquela pedra e via bem direitinho, porque não tinha folha nenhuma nesses matos. Meus amigos, veja bem que relato. Veja bem o que aconteceu com Dedé e Fernando. Quando eles viram ela lá em cima daquela pedra, Dedé, muito mole, e fala para Fernando: vamos correr. Né? Aí Fernando diz: não, calma, rapaz, calma, vamos sair devagarinho. Chama os cachorros. Aí chamaram os cachorros. Meus irmãos, ela correu de lá como se viesse pegar eles aqui. E então Dedé correu pra cá. Olha o fechado aí, meus irmãos. E olha como tem espinho nesse lugar. Olha aí. Aqui a gente chama por pamatora, pessoal. Isso aqui, ó. Pamatora. Meus irmãos, e ela veio de lá pra cá como se viesse pegar eles. E eles correram pra cá. Veja bem o que aconteceu com Dedé e Fernando. É muito sinistro e no mesmo instante é muito engraçado essa história. Ali embaixo, pessoal, Fernando vai passando e um garrancho, um pau, não era bem garrancho não, que segurou ele, né? O pau segurou ele pelo cinto, enganchou e segurou ele pelo cinto. Vocês estão me entendendo? E ele ficou gritando: me solta, gota serena, me solta, chamando daqueles palavrão feio. Mas deixa que era um pau que estava enganchado. Fernando já ia longe, deixou ele para trás, pensando, e ele começou a gritar, e Fernando ficou com vontade de vir ajudar ele, pensando que era ela mesmo, ou alguma coisa sinistra que estava pegado com ele. Vocês me entendem? E ele veio devagarinho, prestando atenção. E ele: pelo amor de Deus, me solta, me solta. Ele já tinha perdido a lanterna, tinha perdido o bisaco. Os cachorros já tinham corrido com medo desse negócio aqui, desse vulto sinistro. Repara só que relato, meus irmãos. É engraçado, não é não? O cara enganchado pelo cinto e pensando que era outra coisa que estava agarrado com ele, e ele chamando nome e: me solta, desgraça, me solta, molesta. Aí Fernando voltou, quando chegou que ligou a lanterna, que Fernando estava com a lanterna dele. Dedé que tinha perdido a bisaco, com lanterna e tudo. Quando eles chegaram, Fernando chegou no lugar, no local, aí viu que era um pau que estava enganchado no cinto. Eles não viram mais nada, porque aquela coisa não correu até lá. Aquela coisa voltou para cá. Tá vendo aí que relato?
Aí Fernando começou a rir, foi lá, desenganchou ele e começou a mangar dele, né? Não é que o medo foi tão grande que ele soltou o barro na calça, pessoal. E quando estava enganchado, ele borrou a calça. Fernando disse que era uma caatinga de coisa, de merda. Foi a coisa engraçada. E até hoje, o apelido do Dedé é Cagão. Meus irmãos, ô Fernando, muito obrigado por você mandar essa história, né? E Dedé disse que eu podia contar a história à vontade, né? Isso aconteceu há 10 anos atrás, pessoal. Veja bem. E mais nunca eles vieram aqui nesse lugar. Agora, não é muito sinistro e muito engraçado essa história? Rapaz, como é? Agora pense no medo. Rogério Rodrigues, será que tu tinha essa coragem? Eu acho que tu ia borrar também, viu? Eita, meu irmão. Sei não. Cícero do caminhão, do Fordão. Do caminhão. O caminhoneiro Cícero. Um forte abraço, meu irmão. Rogério Rodrigues, você tinha coragem? Eu acho que tu tinha borrado também, viu? Eu acho que tu tinha borrado. Se acontecesse com você, você tinha borrado todo, meus amigos. Deixa o like, compartilha nosso vídeo. E um forte abraço a todos. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe o vídeo, pessoal. Deixa o like. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.